Então quando você perde esse jogador, quem melhor se aproxima das características, claro que com a capacidade de marcação, de desarme, de interceptação maior, é o Nicolas Azevedo. Salve, salve, nação! Nação, vamos para mais um corte aqui no canal. Dessa vez vamos lá no programa da Rádio Sociedade da Bahia, no programa Bate Bola, onde o debate ontem foi sobre a possível substituição do suspenso Caio Alexandre. Caio Alexandre, que vinha suspenso durante algumas partidas, segurou até bastante jogos, mas no último jogo contra o Flamengo acabou tomando o terceiro amarelo e sendo suspenso. Ele juntamente com o nosso lateral direito, Santiago Arias, os dois estão suspensos, mas Santiago Arias tem um substituto à altura, que é o nosso lateral direito, e já Caio Alexandre está uma incógnita. Ninguém sabe quem vai entrar na partida, se vai ser o próprio Nicolas Azevedo, ele que foi pauta e debate sobre se está ou não preparado para poder jogar essa partida. Nicolas Azevedo, que tem um ano parado, e gera dúvidas se tem condições de jogo ou não. No meu ver, Nicolas Azevedo tem mais 15 dias aí para poder se preparar e é o cara mais qualificado para a posição. Segundo eles, Rezende tem uma certa vantagem porque vem jogando, vem atuando, embora não tenha a mesma qualidade de Nicolas Azevedo, mas vai ser o cara que possivelmente vai substituir Caio Alexandre. Vamos acompanhar, vamos ver o que foi que eles falaram, o que eles debateram na noite de ontem, né, sobre essa possível substituição de Caio Alexandre. Vamos que vamos. O Rogério tem tempo para trabalhar, mas eu acho que no íntimo dele ele diz: eu queria ter esse tempo podendo contar contra o Cruzeiro, com todo o time, principalmente os dois que estão vindo de lá da transição, o Biel e o Azevedo. Por quê? Porque ele poderia desenvolver um esquema de jogo, quem sabe sair da mesmice dele, mudar um pouco a questão da jogada ali no meio campo, principalmente. E o Nicolas Azevedo poderia ser, quem sabe, no lugar de Jean Lucas, essa mudança que ele poderia fazer em termos de esquema ali no meio campo. Mas eis que já vem a necessidade dele manter esse que está aí. Eu tenho certeza que ele não vai bulir na estrutura, porque já vai ter que bulir em duas peças. Aí o cara tem que segurar o restante da estrutura para poder não desestruturar a equipe um pouco. Se ele não vai ter ali o Santiárias, ele já sabe que Gilberto vai ser o lateral direito. Só que Santiárias lá pela direita com o Everaldo joga de uma maneira. Gilberto vai jogar com outra. O apoio de Caio Alexandre, que é mais pela direita, o Jean Lucas apoia mais pela esquerda, esse apoio do Caio Alexandre não vai acontecer. Era uma oportunidade para ele ver o jogador, o Nicolas Azevedo, mas dificilmente se bota o jogador, é até uma maneira de precaução. O cara que está voltando de uma contusão de quase um ano, operou 2 vezes o joelho, dificilmente ele vai pegar o Azevedo e colocar assim de vez. Manda o Mas ele não tem o Rezende, né? Mas ele tem o Iago Felipe. O Rezende agora que passou daquela fase da preparação física para a sala de fisiologia. Já saiu do departamento médico praticamente, já começou diria que uma pré-transição. Mas daqui até o jogo contra o Cruzeiro, dificilmente ele vai ter o Rezende. Porque seria uma peça boa, principalmente para ser um jogo fora. Seria tudo de bom. Ele colocaria o Rezende no lugar do Caio Alexandre e teria um meio-campo mais compacto, mais seguro. Como ele já fez até na temporada, né? De quando ganhando não tinha Caio ou Jean, a utilizar o Rezende. Ganhando também na saída de bola, que o Rezende sabe fazer uma transição ali no meio-campo, enfim. Ele, se tivesse o Rezende, o Nicolas Azevedo inteiro, ele poderia modificar alguma coisa, porque aí ele poderia testar o Azevedo ao lado de Jean Lucas. Assim, não estou falando que é o mesmo nível, né, Caio? Mas o jogador que mais se aproxima das características, de fato, é o Iago Felipe, né? Até por essa questão da construção. O Rezende, por exemplo, que é mais marcação, o próprio Acevedo disse na coletiva de retorno, quando comparado ao Caio, e se ele poderia jogar ao lado do Caio, disse que Caio era mais de construção e que ele era mais marcação
Né? Claro que a gente viu que o Acefeiro tem qualidade também para construir. Né? Eu confesso que se ele tá liberado, você tem uma semana para trabalhar, talvez desse para trabalhar ali com ele, ver qual seria a condição de já utilizá-lo, porque o problema não é dos mais fáceis. O Iago não tem gozado do prestígio nem da torcida, nem do próprio Rogério, que deixou ele um tempão sem jogar, até que ele voltou a ser utilizado recentemente. Como é que você vê essa problemática? A saída do Caio Alexandre, porque a do Arias, né, é o Gilberto, não tem muito o que resolver. Você acha que o Cicinho ainda concorre por ali, Caio? Um boa noite oficial dentro do bate-bola. É porque assim, a gente começa o bate-bola, deixa eu te explicar. Aí a gente... Começa batendo bola. O bate-bola a gente bota o repórter, né? Aí ele vai, traz e tal. Aí depois a gente vai com a vinhetinha do comentarista, pro comentarista... Cadê essa vinhetinha? Não tem a vinhetinha. Na vinhetinha já... Já tá sendo transportada. Tá tudo direitinho. Mas e aí? Falando sério agora. Bom, o Bahia perde 2 jogadores importantíssimos. Né? Primeiro você perde o jogador que tem a maior capacidade de construção. E essa construção, principalmente, quando você tem um adversário que começa a marcação, você tem o Caio Alexandre, que quando sobe a marcação, você tem o Caio Alexandre, que ele tem muita qualidade para sair dessa primeira marcação. Então é um cara que constrói muito bem, é um cara que, inclusive, no Fortaleza se notabilizou por isso. Muitas vezes ele busca até entre os zagueiros. Exatamente, busca entre zagueiros, né? Encaixa entre os zagueiros. Isso faz com que o Bahia tenha uma saída melhor elaborada. Com isso você pode usar os 2 laterais um pouco mais avançados. Então quando você perde esse jogador, quem melhor se aproxima das características, claro que com a capacidade de marcação, de desarme, de interceptação maior, é o Nicolas Acevedo. Quando você tem o Iago Felipe ele é um meia que se aproxima mais do número 10, certo? Acho que o melhor momento dele com o Fernando Diniz, inclusive sendo um jogador ali que entrava na segunda etapa, né? Era um reserva que o Fernando Diniz gostava de utilizar muito. Fez gols decisivos no Fluminense. É um cara que pode jogar como no próprio segundo... Vitória ele jogava aberto pela direita, mais avançado. Ele pode jogar como segundo homem, pode jogar como camisa número 8, né? Porque no Bahia ele já fez até primeiro homem, né? Exatamente. E assim, com Paiva, por exemplo. Ele tá muito tempo sem jogar. Você vai jogar com o time de Fernando Diniz, que, claro, ainda tá tentando ali estabelecer melhor as suas dinâmicas, o seu estilo de jogo. Fernando Diniz, que é um cara que tem um jogo que ele coloca muitos jogadores pelo lado do campo, faz combinações e consegue sair da marcação adversária. Então, é necessário ter um cara que marque muito bem, ou pelo menos que já estivesse entrosado, que é o caso de Caio Alexandre. Então, Iago Felipe fazendo essa pressão, marcando, construindo, ele pode até ir muito bem, mas acho que na marcação o Bahia perde mais um pouco. Lembrando que a questão não é só Iago Felipe. Quando a gente pensa em marcação, a gente pensa em 11 jogadores. Os 11 jogadores marcando, desde o início da construção do time adversário, tem sido bem elaborada, porque o Bahia deixa muito espaço para que o adversário construa. O Bahia joga num 4-5-1, Cauli sobra e normalmente você tem uma saída de 3 do adversário, Cauli fica sozinho. E dos 11, claro, vou tirar Marcos Felipe, dos 10 é quem menos tem qualidade de marcação. No caso de Santiago Arias é o jogador que faz parte da principal jogada, das principais combinações que o Bahia teve na temporada. Porque é pelo lado direito, Santiago Arias ataca o espaço, tem o Everton Ribeiro que se aproxima, tem também o Cauli, eles acabam atraindo ali o lateral, essa bola entra no espaço, Santiago Arias rompe essa última linha, existe ali o cruzamento, que sempre dificultou muito a vida do adversário. No caso de Gilberto, você pode utilizar ele pelo lado direito, mais espetado? Pode, mas o melhor de Gilberto, na minha concepção, é o Gilberto por dentro, como jogava no Benfica. O cara que constrói, que consegue fazer ali... Estilo que faz o Juba, né, na esquerda. Exatamente. E aí, eu tenho um jogador do lado esquerdo, bem pontuado, Brenner, que pode fazer corredor também. Se eu tenho Gilberto pelo lado direito, numa saída de 3, eu posso ter Luciano Juba um pouco mais à frente subindo, ou alternar os Até dois. Aproveitando esse poder de decisão que tem o Juba, que a gente não tem visto muito no Bahia, porque muitas vezes ele não pisa lá. E quando pisa... Muitas vezes decide, como foi no Bavi. E assim o jogo... Foi no Bavi que ele fez Foi no Bavi. Foi no Bavi, ele faz o segundo gol depois da jogada de Rafael Ratão, né? Dá o drible da Muitas vezes é o Gorducci que fica na segunda linha e o Juba tem que ser o lateral até o fim do jogo. No último jogo agora ele tava na área e perdeu um gol de cabeça, né? Não, isso, e assim... Ou seja, ele tem isso, mas é isso, mas acabou que passou perto da bola, mas ele tem isso, né? Ele consegue pisar na área, ele é um cara que tem poder de decisão, ele consegue se posicionar bem para finalizar, tem bom chute, né? Assim, o Juba tinha que estar um pouco mais próximo quando
tivesse essa possibilidade de utilizá-lo mais na frente. E vocês tocaram num ponto importante, assim, no jogo contra o Flamengo, a atuação foi trágica no ponto de vista de se doar dentro de campo, de conseguir ser uma equipe que chegasse com maior qualidade no ataque. O Bahia pouco fez, foi chutar a primeira bola no gol do goleiro Rossi no início da segunda etapa, mas quando o Juba ele é adiantado, ele consegue criar duas boas chances. Só que tem o seguinte, eu não vou pregar aqui que o Rogério Ceni faça o que eu gosto. Eu estava conversando, inclusive, com o Manuel Messias sobre isso. Não é sobre o que eu gosto, é sobre a questão da análise. Estou dizendo que Luciano Juba, porque nos últimos anos teve muitas participações em gols, inclusive jogando no Sport. Ele teve 38 participações no ano de 2023. Só que o que acontece? Eu tendo o Iago Borducci, eu posso mudar esse cenário. Isso não quer dizer que esse cenário seja absoluto e não vai mudar mais. Em determinados momentos, eu tenho o lateral esquerdo que jogou na Alemanha, eu utilizo ele, adianto o Juba. Eu acho que essa é a grande crítica do torcedor. Criar mais cenários para que o time não seja previsível, para que o time progrida de uma melhor forma. Então acho que essa é a grande tarefa para o Rogério Ceni. Não ter Caio Alexandre não faz que o Bahia de repente possa mudar um pouco esse repertório, né? Você insistiria de repente em trabalhar uma semana o Acevedo ou o Iago seria a sua peça? Eu utilizaria Iago. E assim, Caio, mas você estava falando aqui sobre Acevedo que se aproxima. A gente está falando de um atleta de futebol que vivia o melhor momento da carreira. O Iago vai ter essa dinâmica, ele que vai buscar lá entre os zagueiros, ele que vai começar a construção. A gente só vai saber dentro do jogo. A gente está comentando a partir de uma previsão e a partir do que ele tem desempenhado dentro do ano, não está sendo tão aproveitado. Porque aí talvez alguém diria pra mim, mas o Acevedo com 10 meses sem jogar vai ter essa dinâmica, vai ter esse ritmo de jogo, né? A coerência... É por isso que eu falo, o problema não é dos pequenos, não. O Rogério tem um problema pra resolver pra esse jogo contra o Cruzeiro. A coerência pede Iago. Você não tem Rezende. Você vai colocar Nicolás Acevedo para jogar um jogo confronto direto, 8º colocado, certo? O Cruzeiro, para um jogo de alta intensidade, onde você vai precisar marcar, você vai estourar o jogador e se ele não volta mais. E há também o receio. O jogador, por mais que ele esteja preparado na cabeça e tudo, existe o receio. Quando vai para uma dividida, será que o cara vai controlar? Muito tempo de fora, né? Tá aí, rapaziada, vocês viram aí que Caio Alexandre é o suspenso da partida e quem provavelmente, pra mim, quem vai entrar é Nicolás Azevedo, é o cara que tá preparado pra isso e vamos ver o que é que vai acontecer no próximo jogo depois da data FIFA, que o Bahia enfrenta o Cruzeiro, que é confronto direto, mais um confronto direto, além do Flamengo, o Cruzeiro vem também aí, que tá ali colado com o Bahia e vamos ver o que é que dá, valeu? Galera, eu peço a vocês que deixem nos comentários aí e se inscreva no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para que a gente possa estar entregando a vocês todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.